Glória a Deus. Aí também. Graças a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, desde já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nosso irmão Kaique foi o canal para nós estarmos aqui nessa noite. Presbítero também, todos os irmãos, né? Tenho certeza que tudo houve uma concordância de todos, né? O pastor Geraldo não está aqui, né? Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Genivaldo, Deus abençoe. Quero louvar a Deus, quero agradecer por essa oportunidade em nome de Jesus, amém? Está me acompanhando aqui meu amigo, o evangelista Davi, veio aqui comigo nessa noite. Falei, Davi, os outros valores estão trabalhando, por isso não estão aqui, peço perdão para os irmãos. Está também me acompanhando minhas filhas, Ana Carolina e a Nicole Bianca, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus pela vida das filhas? Glória a Deus, glória. São os frutos do meu jardim, oh glória. Amém, queridos? Abram as vossas Bíblias, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu passei a semana, né, buscando em Deus uma direção para esse culto de varões, uma palavra. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor ela não volta vazia, sim ou não? Ela não volta vazia. Então eu tenho certeza que, por mais que seja uma palavra conhecida em nosso meio, é uma palavra que há de falar conosco, amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Salmos. Vamos fazer a leitura de Salmos de número 1. Então, glória a Deus. Livro de Salmos, vamos fazer a leitura do Salmo de número 1. Então, glória a Deus. Glória a Deus, louvado é o nome santo do Senhor. Todos acharam? Amém. Façamos a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro d'águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. e tudo quanto fizer, Prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Amém? Você pode sentar aplaudindo e glorificando o nome santo do Senhor. Se for para mim, tá bom, mas se for para Jesus, dá para melhorar um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Lembrando que a honra e a glória é para o Senhor, né? Ele merece, né? Ele merece, sim ou não? Sim. Nós estamos aqui no livro de Salmos. E nós sabemos que Salmos é um dos livros mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque no livro de Salmos ele vai reunir cânticos, poesias que expressam a relação do homem para com Deus. Nesse livro nós encontramos várias expressões como alegria, dor, arrependimento, gratidão, medo e esperança. Expressões estas que são expressões que são expressas, né, através de cânticos e de louvores, tá? Esse livro de Salmos ele tem vários autores. Um dos principais foi Davi, que escreveu ao longo de seus anos, amém? Este livro ele nos ensina a falar com Deus. É um livro que nos ensina a orar ao Senhor em diversas situações da nossa vida. Quem nunca aqui pegou um livro de Salmo e um salmo de alegria, um salmo que glorifica ao Senhor no seu momento de alegria? Você pegou um livro de Salmo, um capítulo de Salmo e leu aquilo. Quem nunca no momento de tristeza pegou um salmo também como base daquilo que estava escrito e fez daquelas palavras a sua oração? Eu não sei você, mas eu muitas das vezes já peguei o livro de Salmos e acabei lendo, e aquilo ali completava um vazio que estava na minha alma. Por quê? Porque através de Salmos nós conseguimos expressar, nós aprendemos a expressar
muitas coisas através desse livro, amém? Amém. Alguém aqui já fez a oração de Salmo? Algum desses livros? Alguém já? Apressa-te, Senhor. Tentei dormir porque o Senhor... Essa é a minha oração inicial. Eu começo agradecendo a Deus e falo: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Se eu deitei, dormi e acordei, foi porque o Senhor me sustentou. Eu aprendi com os salmos a agradecer e a reconhecer que se eu estou de pé, foi porque o Senhor me sustentou. Então é um livro que a gente aprende muita coisa, sim ou não? E o Salmo primeiro é a porta de entrada do livro. E engraçado que o livro de Salmo, ele não é o capítulo 1, ele não é uma oração, ele não é um cântico e ele não é um louvor. Já percebeu? Que o capítulo de número 1, ele é um salmo de ensinamento. É mais ou menos assim. O objetivo do capítulo número 1 é mostrar que existe dois caminhos para a nossa vida: o caminho do justo e o caminho do ímpio. É como se o salmista estivesse dizendo: olha, é um livro de cântico, é um livro de adoração, é um livro de oração, mas antes da gente cantar, antes da gente adorar, antes da gente orar, a gente precisa saber qual caminho nós vamos escolher. Glória a Deus. É o salmista ensinando que nós temos que cantar, nós temos que pregar, nós temos que orar sim, mas nós primeiramente temos que escolher o caminho que nós devemos escolher. Glória a Deus. Não fica triste não com o meu esboço de papel. Um dia vai me dar um tablet, assim, sabe aqueles tablets? A idade vai avançando, porque tem que escrever no papel, senão a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? Alguns detalhes. Então, mas um dia Deus vai me dar um tablet, assim, né? Fazer assim, né? Lembra aqueles pregadores chiques? Brincadeira. Meus irmãos, o salmista, ele vai nos ensinar 3 atitudes que um homem justo precisa ter. O salmista, ele está dizendo para nós: antes de cantar, antes de pregar, antes de adorar, você precisa escolher o caminho que você vai seguir. É obrigatório, irmão. O caminho que nós temos que escolher é obrigatório. Porque para pregar, para cantar, para adorar, nós temos que estar no caminho que agrada ao Senhor. Não tem como eu ter uma dupla personalidade. Como assim? Eu ser um Fernando lá fora e ser um Fernando em cima do altar. Eu ser um Fernando no meu trabalho e ser um Fernando em cima do altar. Eu ser um Fernando dentro da minha casa e ser um Fernando pregando a palavra. Não pode existir. Nós temos que ser a mesma pessoa. Por isso que o salmista, ele vai introduzir esse livro de salmos. Ele vai trazer esse primeiro salmo dizendo: olha, existem 2 caminhos: o caminho do justo e o caminho do injusto, do ímpio. E o primeiro item que ele vai trazer para as nossas vidas é: não anda segundo o conselho do... Não anda segundo o conselho do... Irmão, todo mundo sabe aquilo que é ímpio? Sim ou não? Quem não sabe? Todo mundo sabe, mas eu vou falar mesmo assim. No contexto bíblico, tá, irmão? Você que está perto também? Meu Deus. No contexto bíblico, a palavra ímpio, ela significa aquele que vive sem Deus, sem temor a Deus e sem compromisso com a vontade de Deus. O ímpio não é apenas aquele que faz coisas erradas, mas o ímpio não considera a Deus nas suas decisões. O ímpio rejeita a palavra, o ímpio vive segundo o seu próprio entendimento. O ímpio, ele vive segundo o seu próprio desejo. E a gente sabe, querido, que se o ímpio não se importa com a palavra, se o ímpio não busca uma direção da parte de Deus, se o ímpio ele anda segundo a sua própria vontade, ele não é amigo de Deus, sim ou não? E Tiago, no seu capítulo 4, vai dizer o quê? Que a amizade do mundo é inimizade. Mas por que você está falando isso, pregador Fernando? Porque é o seguinte, irmão, talvez você pode estar pensando: mas eu não ando com ímpio no meu trabalho, mas eu não ando com ímpio na minha escola, mas eu não ando com ímpio em nenhum outro lugar. Mas é aqui no seu celular. Agora. E o telefone? Porque nós estamos numa era digital. O telefone ninguém vê. O telefone é só eu e o telefone, deitado na minha cama,
Hoje tem um problema chamado digital influencer. O que é o digital influencer? É uma pessoa que opera através de um meio digital para influenciar outras pessoas. E muitas das vezes tem muito crente que está pegando conselho de quem não é para pegar. Glória. Está observando aquilo que não é para observar. Talvez você pare e pensa, mas eu não ando com ninguém. Mas está vendo quem não é para ver. Glória. Está ouvindo o que não é para ouvir. Está vendo o que não é para ver. E o digital influencer, ele vem para quê? Para te tirar dos padrões da igreja, dos padrões do evangelho. Hoje em dia tem um modismo aí que está dizendo por aí que você pode servir a Deus de qualquer forma. Glória, glória. Nós vemos muitas pregações de internet que não tem mais conserto, não tem mais arrependimento, só tem recebe que Deus vai liberar, recebe que a promessa é sua, e o convertei-vos, aonde ficou? Irmão, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a internet, principalmente com as nossas crianças. É um culto de valores, mas tem pais, tem mães, tem mulheres aqui. E o que o Senhor falava ao meu coração é: tem muito problema acontecendo aonde a gente não está enxergando. Aparentemente está tudo bem, aparentemente está tudo tranquilo, aparentemente não está andando com A, não está andando com B, minha filha não anda lá na Baixada, minha filha não fica ali. Mas e na internet, como é que fica? Glória, E glória. quando eu não estou vendo, Davi, como é que fica? Nós temos que atentar-se para isso, porque o ímpio, ele vem tentando, aos pouquinhos corromper muita gente. E a gente sabe que a estratégia de Satanás hoje não é mais tirar a gente da igreja, mas é desviar a gente dentro da igreja. A gente senta, a gente adora, a gente levanta a mão, a gente pula, a gente fala em mistério, a gente dá glória a Deus. Mas quando pega o celular, está seguindo lá Virgínia, está seguindo lá, misericórdia, vou nem falar os nomes, é Virgínia, eu estou vendo só o perfume. Para com isso, irmão, para com isso, irmão. Olha lá, por que eu vou seguir? Por que eu vou seguir uma mulher que só posta conteúdo impróprio para os padrões que Jesus prega no Evangelho? Sim ou não? Sim. Eu não vim pregar doutrina, eu vim pregar conscientização. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra que a gente tem que pregar é essa, a palavra de atenção, palavra de alerta, porque o diabo, ele é o nosso inimigo, e ele vem de uma vez? Não, ele anda ao nosso derredor, ele é estrategista, ele é sábio. No começo parece que você está só olhando o perfume, mas daqui a pouco você está vendo a Virgínia malhando, com aquelas roupas impróprias, tomando aquilo que não é para tomar, procedimentos estéticos, e aquilo vai entrando no nosso coração, na nossa mente. Daqui a pouco, de tanto a gente ver, parece que é normal, parece que é uma coisa simples, e não é. Na verdade não é, é uma estratégia do inimigo para nos afastar da presença de Deus. Não se esqueça, é algo que eu falo sempre para minha filha do meio em casa. Minha filha, tome cuidado, porque a amizade do mundo é inimizade de Deus. Não adianta não ter amigos lá no mundo, mas ter amigos na internet. Sabe aquela solicitação de amizade? Misericórdia, irmão. Não é fazendo acepção, mas nós somos um povo separado. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, sim ou não? Mas pregar o Evangelho não é eu ter que me misturar e a conviver com as práticas. Eu não posso de maneira nenhuma, irmão, andar segundo o conselho do ímpio. E aqui vai a primeira dica do salmista, trazendo para os dias de hoje: cuidado com o mundo digital. Cuidado com os talos dos digitais influencers. Parece que é inofensivo, parece que não tem problema, mas tem problema sim. Toda vez que aparecer algum conteúdo desse, você lembra: a amizade do mundo é inimizade de Deus. Será que o que essa pessoa está fazendo aqui é certo? Será que isso se encaixa ao padrão daquilo que eu escolhi para a minha vida? Será que isso aqui condiz com aquilo que eu aceitei quando eu levantei a minha mão e reconheci como Jesus, como meu único, suficiente Salvador? Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas posicionadas. E a posição, ela vem da minha escolha. Eu escolho entrar
eu escolho sair, eu escolho ouvir ou eu escolho tampar os meus ouvidos, eu escolho ver ou eu escolho não ver. Ninguém é perfeito. Quem disse que é perfeito? Só teve um santo, um que se fez homem. Nós somos imperfeitos, natureza pecaminosa, porém o nosso posicionamento vai fazer a diferença para a gente não se contaminar aonde não é para a gente entrar. Glória a Deus. Amém? Segundo ponto que o salmista ele vai frisar: não se detém no caminho dos pecadores. Essa ficou fácil, porque se a gente não deve seguir o conselho do ímpio, porque quem segue o conselho do ímpio acaba se detendo no caminho do pecador, sim ou não? Porque de tanto eu ouvir, de tanto eu escutar, eu vou acabar praticando aquilo que ele está falando, sim ou não? Ou vai falar que não, eu só vou ver, vou ouvir, não vou. Não, irmão, chega uma hora que aquilo começa a parecer normal, chega uma hora que aquilo parece, meu irmão, parece que é natural. Quem não se lembra de Ló? Ló, ele não entrou direto em Sodoma, sim ou não? Não, primeiro ele armou a tenda na porta da cidade. Olha como que é a estratégia do inimigo. Ele armou a tenda na porta da cidade. Depois de um tempo, Ló estava morando dentro da cidade. Passou mais algum tempo, Ló já estava sentado na porta da cidade. E quando eu falo sentado na porta da cidade, eu estou dizendo de posição de honra dentro de um lugar que não era para Ló ter entrado. Ló se contaminou com aquilo que não era para ter se contaminado. Ló tinha todas as estratégias, tinha tudo para ser um homem bem sucedido, mas entrou aonde não era para entrar, deixou aquilo entrar dentro do seu coração e acabou praticando coisas que desagradavam a Deus. Quem não se lembra de Sansão, irmão? Sansão, o que ele fazia? Ele começou atrás das mulheres filisteias, e a ordem era bem clara, ele não podia se envolver com essas pessoas. E ele começa a se envolver, ele brinca com o pecado. E a consequência para Sansão foi perder força, perder visão e perder a unção. Irmão, ninguém cai de repente. Mentira do diabo falar, o irmão caiu, pum. Não. Há toda uma estratégia, há toda uma arquitetura de Satanás para derrubar as nossas vidas. Pode reparar, o inimigo ele vem aos pouquinhos. Por isso que a palavra que Deus libera para as nossas vidas hoje é: homem de Deus e mulher de Deus não brinca com o ambiente errado. Homem de Deus, mulher de Deus não permanece em conversa errada. Homem de Deus, mulher de Deus não se acomoda com práticas erradas. Irmão, quem não foge do pecado acaba fazendo morada nele. Quem não foge do pecado acaba fazendo morada nele. Lembre-se de quem? De Jesus. Jesus, em meio ao deserto, sofreu a tentação de Satanás, mas Jesus aceitou? Não, Jesus não aceitou. Ele rejeitou todas as propostas. O que Jesus fez? Não se deteve, não dialogou e não cedeu. E é assim que nós devemos fazer. Não podemos nos deter, não podemos dialogar e não podemos ceder. Porque o que Deus tem para a nossa vida é grande. O que Deus tem para a nossa vida é extraordinário. O que Deus tem para a nossa vida é sobrenatural. E eu já falei, eu vou repetir. E Deus não está procurando ninguém perfeito. Deus está procurando pessoas posicionadas. Glória. Grava isso, porque essa é a mensagem de hoje. Deus não está procurando perfeição. Deus está procurando posição. O terceiro ponto que o salmista ele vai dar ênfase, ele é: não se assenta na roda dos escarnecedores. Na Bíblia, quando a gente vai procurar o significado da palavra assentar-se, quer dizer estabelecer-se, sentir-se à vontade. Sabe onde mora o perigo? Quando a gente está sentado num lugar que a gente sabe que não é de Deus, mas a gente acaba se sentindo à vontade. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós estamos perto de pessoas que desacreditam no Deus que a gente serve. Muitas das vezes nós estamos perto de pessoas que zombam do Deus que a gente serve, desprezam os valores espirituais, pessoas que ridicularizam a nossa fé. E eu vou te falar uma coisa, querido: quem se assenta com os zombadores se levanta sem fé.
quem se assenta com o jogador, mais cedo ou mais tarde, ou você vai converter ele ou você vai desconverter. Glória. Já percebeu aquele cara que faz a piadinha do crente? Olha lá, o pastor chegou. Para o assunto, sabe? Olha lá. Aí começa a mostrar os vídeos dos irmãos entrando em mistério, dá risada, faz piada. Irmão, está desacreditando na nossa fé, irmão. Jesus ele vai dizer: não jogue as pérolas aos. Quem quer, quem não quer, irmão. Amém. Deus abençoe. Vai nessa sua força, irmão. O que é isso, irmão? É Deus dando o quê? Uma direção de conscientização. Porque a gente tem visto ultimamente muitas pessoas que são do altar, pessoas que fazem a obra, pessoas que têm chamado, pessoas que têm propósito de Deus na vida dela, que estão indo aonde não é para ir, falando com quem não é para falar, vendo o que não é para ver, fazendo o que não é para fazer. E a Deus dizendo: eu não quero perfeição, eu quero posição. Glória a Deus. Tem que ter posição, querido. Tem que ter posicionamento. Porque o homem forte, ele carrega um segredo poderoso. O homem forte, a mulher forte, não se turba, não se rende àquilo que o mundo está oferecendo. O mundo ele vem devagarzinho. O mundo ele vem pelas beiradas. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, isso pode. Ah, isso não pode. Eu vou ser sincero para vocês. Eu sou bem radical dentro da minha casa com as minhas filhas. Primeiro porque são meninas. Segundo porque eu já estava lá fora um dia. E eu sei como que é. E às vezes ela fala: pai, posso? Eu falo não. E eu vejo a lágrima no olho descer. E parece que por alguns momentos me vem um sentimento de radicalismo. Mas eu sei o porquê que esse não está indo agora, que é para livrar ela lá na frente de algo que vai prejudicar. Porque como criança, muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, como fazer, a maneira que fazer. Mas você que é pai sabe, você que é mãe sabe. Quem éramos nós, aonde estávamos nós? Nós temos bagagem para falar não. Nós temos bagagem para falar não vai, não fica, não deixa. Por quê? Porque o caminho não é legal. Glória a Deus. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas que o que conduzem à morte. Ensina o teu filho o caminho que se deve. É o que Deus está fazendo com a gente no Salmo 1. Ele está ensinando o caminho que a gente deve andar. Ah, irmão, mas o Salmo 1 é tão clichê. Irmão, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Não é minha. Ah, mas é um salmo tão conhecido. Mas é atual para os dias de hoje. É Deus olhando, é Deus dizendo: olha, toma cuidado com o ímpio, toma cuidado com o conselho do ímpio, cuidado com os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque eu te separei, eu te lavei, eu te remi. Ah, mas é só uma amizade. Cuidado, a amizade do mundo é inimizade do Deus, é inimizade de Deus. Ah, mas eu só estou seguindo na internet. Cuidado, o influencer digital, ele veio que nem Satanás, roubar, matar e destruir. Ah, irmão, é radicalismo. Não é não. Satanás nunca vem vestido de diabo. Ele nunca vai vir com um garfo na mão e 2 chifres na... Não vai vir. Mentira. Ele vem bonito, ele vem cheiroso, ele vem com práticas que parecem não ser normais, mas que está fazendo de tudo para nos tirar da posição. E a nossa recompensa ela não é terrena, a nossa recompensa está no céu, a nossa recompensa não está na terra, a nossa recompensa está no céu. Nós vamos morar lá com Ele, oh glória, aleluia. Mas para isso acontecer tem um segredo. E qual é o segredo? É se manter posicionado. E no versículo 2 a palavra do Senhor vai dizer: antes tenho prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e medita nela de noite. Querido, nós não podemos apenas viver de culto, mas sim de palavra diariamente. Não é obrigação, não é religião, é hábito de ler a palavra. Por quê? Porque a palavra liberta. A palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes.
É Deus falando comigo, é Deus falando com você. Não precisa de interferência na terra. Se você pegar a sua Bíblia, Deus vai falar contigo. Por quê? Porque a palavra é revelada. Não tem revelação maior do que a palavra. Não existe. Nada contra quem entrega, nada contra quem Deus usa, nada contra. Mas para mim, na minha opinião, a maior revelação, ela já está aqui. A maior revelação, ela já está escrita. E o conselho de Deus para as nossas vidas é: medita nela de dia, medita nela de noite. Por quê? Porque junto da meditação vem uma promessa. Olha a revelação chegando, a promessa. Qual é a promessa? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro d'água, cujo dá os seus frutos na estação certa. Olha que lindo isso, para quem anda na posição, para quem tem o prazer de meditar, para quem não se contamina com as coisas do mundo, querido. Há uma promessa: tudo quanto você fazer vai prosperar. A sua casa vai prosperar, o seu ministério vai prosperar, o seu trabalho vai prosperar, a sua vida sentimental vai prosperar. Quando nós falamos de prosperidade, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo que você pôr a mão vai prosperar. Alguém já viu aquele irmão que aonde ele põe a mão dá certo? Alguém conhece alguém assim? Fala, mas rapaz, onde esse homem põe a mão dá certo? Todo o trabalho que esse homem põe a mão na direção dá certo. Sabe por quê? Porque está vivendo o Salmo primeiro. Está vivendo a palavra. Pegou a revelação da palavra e tomou posse. Aonde põe a mão dá certo. Aonde põe a mão prospera. É como se até em meio, aonde não tem nada de probabilidade, a pessoa vai lá dar certo. Você fala, rapaz, é sorte. Não é sorte, é Deus. Nunca foi sorte. Sempre foi posicionamento. Posicionamento. Deus não está procurando homens e mulheres perfeitas, porque nós não somos perfeitos, mas Ele está procurando pessoas posicionadas. E quem é posicionado não escuta conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor, mas tem um prazer, e qual é? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E quando eu faço tudo isso, o que acontece? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro d'água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Então quer dizer que tem uma promessa de prosperidade sobre a nossa vida? Tem essa promessa, é Deus que está fazendo. Existe uma promessa. Tem gente que não gosta, que fala de prosperidade. Irmão, é Deus que está liberando a palavra. Ei, se nós seguimos as diretrizes, tudo quanto nós fizemos, prosperaremos. Olha para o irmão que está do seu lado e falar para ele: tem prosperidade, tem prosperidade. O posicionamento nos faz viver a promessa. E qual é a promessa? Tudo quanto fizer, prosperará. Tem prosperidade de Deus para as nossas vidas nessa noite. Tem prosperidade para Deus nas nossas vidas. O céu não está procurando homem perfeito, eu já falei. O céu está procurando homem posicionamento hoje, colheita amanhã. Posicionamento hoje, colheita amanhã. Homem sem posição vira alvo, mas homem posicionado vira referência. Seja uma referência. Todo mundo que olha para o presbítero vai falar: vou me espelhar. Por quê? Porque é homem posicionado. Quem olha para os pastores fala: vou me espelhar, vou ter referência. Por quê? Porque são homens posicionados. Quem olha para o evangelista Davi fala: vou me espelhar. Por quê? Porque é homem posicionado. Ei, a posição vai fazer você ser referência. Tem muita gente aí que não quer vir para a igreja porque fala: fulano A, fulano B, fulano C. Falta de posição, irmão. Falta de... é o diabo. Não é diabo, não. A pessoa vem, irmão. A pessoa vem pro culto, vê a pessoa só brigando, criando confusão.
criando desavença dentro da igreja. Fala, eu vou fazer o que naquela igreja? Não é verdade? E aí o problema é que a pessoa, ela coloca na mente dela que o evangelho é assim. Não é A, não é B. Por isso que nós que carregamos a imagem de Cristo, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque o que está em jogo hoje não é mais o que as pessoas vão achar sobre mim, mas é aquilo que eu carrego. Glória a Deus, glória. Você carrega o evangelho. Ei, as pessoas olham para você e vê Deus na sua vida. As pessoas olham para o seu filho e falam, tem Deus na vida dele. As pessoas olham para o seu marido e falam, tem Deus, tem Deus. Eu já vi muitas pessoas ganharem outras pessoas sem abrir a boca, só um testemunho. Fala, rapaz, esse irmão é diferente, essa varoa é diferente. E começa a observar, irmão. Irmão, talvez não fosse essa a palavra que você queria ouvir nessa noite, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Guarda isso na tábua do seu coração. Eu sei que aqui tem grandes pregadores, mas Deus também usa os pequeninos, sim ou não? Ó, olha o tamanho desse homem, ó aqui, ó. Os irmãos dão até medo, tá? Você acha que eu estou sono porque eu estou calor? Não, irmão, porque na minha retaguarda só tem pregador, teólogo, meu Deus do céu, e o medo de errar? Mas aquele que chamou se responsabiliza, sim ou não? Aquele que chamou é fiel, irmão. Seja pequeno, não importa. Se Deus te chamou, abre a tua boca, irmão, que Deus vai falar através da tua boca. Mas para isso é necessário meditar de dia e de noite. Por quê? Porque quem medita tem conteúdo, quem não medita não tem conteúdo. Ó, a sabedoria vem do céu, sim ou não? Mas a inteligência é quando a gente começa a buscar conteúdo. Deus está vendo, está buscando conteúdo, vou derramar sabedoria. Vai abrir a boca, eu vou usar, sim ou não? Irmão, é tudo uma questão de leitura, irmão. Leitura. Eu há uns 3 anos atrás, eu era muito, por falta de informação, eu não me via fazendo curso de teologia, porque eu achava que era uma coisa muito, sabe? Irmão, quando eu fiz o primeiro curso, eu amei a teologia. Eu amei. Por quê? Porque a teologia nada mais é que o estudo sobre Deus. Ponto final. Teologia é o estudo sobre... Se nós vivemos uma vida direcionada para Deus, nós temos que estudar, sim ou não? Sim ou não? Ah, mas eu não quero ir fazer um curso. É a palavra. Ah, mas... Irmão, chegar uma hora que você vai precisar, irmão. Não tem como. Conhecimento. Isso nos vai nos tornar mais próximo de Deus. Cada vez mais que a gente mergulha na palavra, mais próximos de Deus a gente fica. Amém? Glória a Deus, glória a Como você sabe essa palavra? Você pode dar glória a Deus? Eu agradeço a minha oportunidade e as palavras do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos glorificar a Deus. Glória a Deus. Reverendíssimo.